Bom, bem-vindos ao 6º episódio aí do Gestão com Dados. Eu estava comentando aqui, o tempo passa, né? Já estamos no 6º episódio. O que a gente trouxe aqui? O Gestão com Dados é um programa da DataRoads, onde a gente fala, obviamente, de gestão e dados, como usar os dados aí para mudar os negócios, usar os dados nas decisões, se apoiar nas decisões. Então a gente começou lá no primeiro episódio falando sobre como montar um time de dados. Depois trouxemos um diretor comercial para falar sobre, sempre com essa pegada futebolística, né? Um diretor comercial para falar sobre técnico, a importância do técnico no time. Trouxemos aí o André da Midas para falar sobre empresas que estão em expansão. Trouxemos aí o Alexandre, que é da DataRoads, para falar dos bastidores, né? A gente chamou dos vestiários aqui, o que ocorre por trás dos projetos de dados. Enfim, último episódio, trouxemos o Iago, parceiro de São Paulo, falamos sobre governança de dados, assunto bem cultura de dados, já falamos aqui também. E hoje a gente vai falar de um assunto que, para mim, acho que é um dos mais legais assim, de falar, que é como contar histórias com dados. Dados que contam histórias. E para isso eu trouxe dois amigos aí de um grande grupo da região, né, do Paraná, do Brasil, que é o Grupo MM, aí, mais de 240 lojas aí no Brasil, e-commerce, atacado, enfim, várias linhas. Tem uma área de inovação também muito atualizada e trabalhando em projetos aí num setor que é desafiador, né, que é o varejo. Então eu tenho aqui hoje a Anne Navarro, Head de Tecnologia do MM, lidera um time gigante lá de desenvolvedores. Felipe Baranoski, Head de Inovação, trabalhando aí, conectando aí as startups, a inovação dentro do MM. Bem-vindos, né, ao 6º episódio. Muito obrigado aí por aceitar. Anne, começa aí para nós, por favor. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Então, a gente trabalha no Grupo MM, um baita grupo aí, a gente tá há um tempo na lida lá junto com o pessoal do Grupo MM, né? Eu tô lá há 8 anos, hoje eu estou como Head de Tecnologia, a gente atua aí na frente de dados, uma grande construção na parte de dados, desenvolvimento, infraestrutura, tudo que a empresa precisa para realmente potencializar o negócio, né? O varejo é realmente um setor muito desafiador e se não tiver uma tecnologia bem estratégica por trás, a gente não consegue alavancar o negócio, né? Então, estamos aí. Quantas pessoas tem hoje lá na TI, Anne? Pô, no total, assim, tem 84 hoje. Então, mais de 80 pessoas. É um time grande e forte também, né? A gente tá falando de um grupo aí com mais de 2.000 funcionários, mais ou menos. Mais isso, que né? 2.000. Mais de 2.000 funcionários. Sim. 240 lojas, então... É bastante coisa. Para suportar a tecnologia disso aí, tem que ter um time grande. Muito obrigado. Show de bola. Felipe, e aí? Como é que é ainda a área de inovação lá? Se apresenta aí para a galera. Então, pessoal, bom dia. Agradeço o convite, Rodrigo. Estou há 1 ano e 3 meses no Grupo MM, né? Vim da área da saúde, caí no varejo ali. No início me desesperei um pouco, né? Por conta da velocidade que é o varejo, né? Saúde é muito voltado para a qualidade, segurança do paciente, e varejo é velocidade, experimentação e como você está gerando resultado ali mensalmente, semanalmente, diariamente. Então a inovação ela já vem lá desde o início, né, da história do MM, quando o seu Geroslau fundou, e isso é muito forte ainda hoje, né? Então a gente trabalha para tentar estar conectado com o que está tendo de tendência, né, manter a empresa relevante e sempre em constante crescimento, né? Então o papel da Anne ali com a área de tecnologia e a área de inovação, a gente tem esse papel, né? Imagino que seja bastante desafiador num momento que a gente vive, onde a IA vai transformar tudo, no varejo, a gente ouve falar, não, vai acabar nas lojas físicas, começam a ver aqueles ditados, aquelas regras, assim, né? Então, acho que deve estar rolando bastante projeto de experimentação, acho que vocês trabalham bastante com isso, né, Felipe? Sim, então a gente sempre está experimentando novas tecnologias, né? Até no início aqui do episódio a gente falou sobre testes, sobre experimentação. É sempre importante a gente tentar testar antes, né, em menor escala, para depois implantar ali em toda a rede, por exemplo, né? A gente tem 230 filiais, mas sempre quando a gente vai testar alguma nova tecnologia ou fazer alguma POC,
a gente limita para algumas para depois expandir isso, né? Então, tem algumas tecnologias ali que a gente utiliza, mensura o resultado para ver se vai continuar ou não, né? Ah, legal. Já vou falando em história, né? A gente estava comentando aqui. O próprio MM, né? Ele tem uma história legal de se contar, né? Quando eu fui conhecer lá esse ano lá, tem a história, né, do seu Paulic, que é o fundador, né? Que é o presidente aí, do grupo que vendeu o carro, né? A Brasília, para montar a primeira loja ali. A primeira loja é perto da rodoviária, né? É essa? Era um prédio ali do lado, né? Tipo, era um prédio do lado, mas é ali, naquele mesmo grupo naquele de lojas ali. Isso, ali mesmo. E aí ele vendeu a Brasília e depois, de tempos, recuperaram a Brasília, depois que eu já tinha algumas lojas, acho, né? Como é que é essa história? Não, tinha bastante. Já tinha bastante, já. Não, na verdade ele vendeu a Brasília, né, pra investir na empresa, era o sonho dele, assim. O sonho dele era dar crédito para quem não tinha crédito no mercado, na verdade. Era um sonho que ele tinha e ele fez contabilidade na época. E antes ele abria buraco para enterrar poste, assim, uma coisa, sabe? Totalmente, uma história de empreendedorismo real, assim, E aí ele tinha uma Brasília, falou, pô, foi um investimento, né, vou vender a Brasília. Daí vendeu a Brasília, daí ele abriu as lojas, né, abriu a primeira loja, que é a matriz até hoje, que é aquela da frente da rodoviária ali, em Ponta Grossa. E aí depois disso, depois de muitos anos, eles recuperaram a Brasília, o mesmo chassi, tudo, e reformaram e deram para ele, né, como um símbolo do sucesso. E até hoje ele mantém a Brasília na recepção da empresa, né? Uma Brasília que nunca mais virou uma Brasília. Agora ela é um símbolo de sucesso, agora né? Ela é um troféu ali, né? Sim. Um símbolo. Eu achei muito legal, né? Eu cheguei lá, daí eu vi aquela Brasília ali. Sim. fui entendendo ali, e pensando aqui agora, né? Ali na entrada, né? Na recepção aí do MM. Quanta história, né, cara? Porque a gente tá falando de um grupo, eu não lembro quando começou, mas mais de 30 anos, né? 1978. 78, então aí tem toda a história do grupo, né, em quadros, tem, se eu não me engano, tem os planejamentos estratégicos, né? Uhum, desde as antigas, então assim, uma empresa que é muito legal de ver, eu achei muito massa essa história, né? Cultura muito forte, né? A MM tem uma cultura muito forte, muito bacana. É um exemplo aí para a região. E o próprio, né, comentou aqui também, o Márcio Paulic, que é o CEO do grupo, é um contador de histórias, né, cara? É um vendedor, né, cara? Ele é. Como é que é as reuniões lá no MM lá, Felipe? Assim? Então, imagino que sejam muito animadas. Né? Sim. Então, o storytelling, ele tá ali, né, em toda a apresentação, tem isso, pensando em todos os colaboradores. Uma das políticas da empresa é a transparência em relação às informações, sejam elas financeiras, né? Todas as informações, elas são divulgadas e são abertas ali para que os colaboradores tenham acesso. Até ontem a gente teve a parada comercial, isso acontece a cada trimestre, então fecha o trimestre, são apresentados os resultados, todos os colaboradores ali da nossa central vão para o auditório e o Márcio que conduz, né? Então ele conta a história, faz piada, então ele aproxima mesmo o público, assim, é bem divertido. Até estava comentando ontem com o pessoal, é legal essa informalidade que tem, né? Até tem uma frase que é simples na aparência, mas não na essência. E isso está no dia a dia do MM, né? É simples na aparência, mas não na essência. Então, naquela simplicidade e informalidade que ele vai passando as informações com storytelling, tem uma essência muito robusta por trás, né? Para chegar onde chegou e onde quer chegar ainda. Quem conhece ele, né? Ele é um baita contador de história. Ele realmente é uma pessoa que ele consegue te inspirar contando histórias. Ele é realmente um cara muito diferenciado. E muda o jogo, né? Você saber comunicar, liderar, né? A comunicação. Na verdade, a gente sempre ouve falar, né? O problema da minha empresa é a comunicação, né? Eu trabalhava num grupo de comunicação e o que mais a gente, né, lidava ali, qual que é o problema? O problema é a falta de comunicação. Poxa, que difícil, né? Estar num grupo de comunicação e o problema... Mas é mesmo, né? É difícil, né? Você contar, você... cara, como é que eu vou fazer toda uma empresa gigantesca se mover,
né? Como é que eu conduzo isso, né? É desafiador, né? Imagina assim, imagina, eu sei, vocês já estão falando aí, tem muitos rituais, né? Acho que os rituais, né, são importantes, né? Tem muitos rituais. Assim, é uma empresa comercial, né? Então, no momento que você deixa esses rituais de lado, a empresa começa a entrar num ritmo morno, né? Então, é uma empresa que precisa ser engajada, todo mundo lá precisa ser engajado, e o Márcio trouxe muito isso, assim, de trazer, por exemplo, esses ritos de trazer resultado, dos sorteios das Coins, tem muitos, né, lá a gente tem muita coisa que vai acontecendo ao longo do mês ou ao longo de um período que a gente consegue engajar as pessoas conseguem enxergar para onde que a empresa né, está indo, quanto que todo mundo vai ganhar com isso, então isso é bem... Cara, isso bem legal. É história com dados, né? Vocês falando agora, eu lembrei, né? Vocês chegaram a me mostrar lá, é super gamificado, né? Para quem tá ouvindo e vendo a gente aí, o MM usa alguns, acho que são bichos, né? São bichos, São bichos para alguns indicadores, então... Se eu não me engano, o lucro é o leão, não, a mar, tem alguma coisa assim, né? O lucro é a vaca, né? O lucro é a vaca leiteira, né, cara? Então falam muito do indicador da vaca. Cara, eu achei sensacional, como muito diferente, né, cara? Porque a pessoa grava ali, né? Pô, eu tô correndo atrás da vaca leiteira. E aí no discurso, né? Vocês sempre estão falando da vaca leiteira. Enfim, na verdade, tem uma vaca leiteira também lá na recepção. Na recepção, né? A galera que tá ouvindo e vendo, bom, deve estar super curioso pra ver como é que é essa recepção. Vou ver se eu acho uma foto depois e coloco aí. Porque é muito divertido mesmo, muito contação de história pura. E aí, falando de dados, gente, vou jogar a bola pro Felipe. Felipe, métrica, indicador que você acha, assim, indispensável no dia a dia, ou que vocês sempre estão vendo no MM, toda reunião começa falando desse indicador. Tem isso? Como é que é? Tem sim. Os indicadores principais da empresa, né, são vaca leiteira, faturamento, número de clientes, e essa informação ela sempre é compartilhada diariamente no grupo de lideranças, né? E essas lideranças distribuem para seus colaboradores. Tem uma meta diária e uma meta mensal que a gente precisa alcançar, e isso é comunicado. Então, diariamente a gente está vendo isso, e daí nos rituais sempre é passado isso, né? E o que é muito bacana é que ali, quando não bate a meta, a pessoa vai, apresenta e tem um movimento para que todo mundo se ajude a bater a meta, né? Então, a gente tem ali, como você falou no início, vários canais, então, lojas físicas, né? Tem o atacado, e-commerce, marketplace, e hoje a gente está se posicionando cada vez mais como grupo MM, né? A gente tem canais que são do grupo e é o grupo que precisa bater a meta, né? Então isso é um movimento muito bacana. Então são dados indispensáveis e que estão comunicados aí para todos. E a Yane, como que... Beleza, a gente tem lá um indicador que é conhecido todo mundo, que é o lucro, né? Aí, assim, dentro da TI, você vai ter vários indicadores dos times de TI. Como é que vocês fazem essa ligação, assim, por exemplo, poxa, gente, a gente tem aqui um indicador de SLA, de atendimento de chamado. Como que você liga isso com os indicadores lá de cima, lá, por exemplo, lucro? Como é que vocês trabalham essa cascateamento? Na verdade, a gente trabalha isso com mentalidade, né? Porque o time de TI, por muito tempo, ele ficou no quintal. A gente chama, carinhosamente, a gente fala que a gente trouxe o time de tecnologia do quintal pro jardim, né? Então, a MM fez um processo de amadurecimento do time de TI para a gente entender que realmente a TI tem que ser uma estratégia da empresa, né? Ela não pode ser só um custo e tal. Então a gente trata alguns indicadores, por exemplo, o lead time do desenvolvimento, a gente olha bastante, e as SLAs, principalmente aí, da parte de infraestrutura, de atendimento, e a gente entende como o departamento lá dentro, né, MM Tech, tem a função de fazer todo o possível para que as lojas tenham 100% de autonomia, né? As lojas, os canais, o e-commerce, o atacado, tenham 100% de autonomia de fazer o seu trabalho e que a gente impacte o mínimo nisso possível, né? Então, quando uma loja ali abre um chamado pra gente num helpdesk, por exemplo, eu não aceito que eles demorem para atender, né? Então, isso é uma coisa que a gente olha de perto, assim, a gente chega
A primeira coisa que a gente olha são os indicadores, né? Como que foi o atendimento, como que tá o atendimento, o nível de atendimento, o que o nosso time precisa para fazer um atendimento melhor também. Então, são dados, né, que são cruciais, porque a operação ela é um organismo vivo, né? Sim. E a gente precisa sustentar ela da melhor forma possível. Sem esses dados é impossível a gente Vocês fazer, colocam né? o cliente no centro Sim. mesmo, e aí demonstram ali, por exemplo, o time de TI que se tem um chamado aberto, tem um atendente lá Isso. numa loja, lá no interior do Paraná, algum cliente na frente dele lá com algum problema, para ele entender assim, poxa vida, né? Eu lembro até um tempo atrás, a gente fez uma passagem de agenda e eu falei assim que eu queria 99% de SLA de atendimento no Helpdesk, né? E ele me chamaram de louco. Você tá louco? Nossa, mas não vai mesmo. Daí, esse mês passado, nós fizemos 99%. Fizemos 99%. A MM também tem lá. A gente tem... o alto-falante, ele tem na empresa inteira, né? Então, as metas batidas, elas tocam na empresa batida. Daí, a gente sai no alto-falante? Sai no alto-falante. Todos os setores têm um... Todos. Que legal, eu não sabia disso. Começa a tocar a musiquinha Olha aí, comunicação toca a música via áudio aí. Toca a música do Ayrton Senna e cara, meta batida. Esse eu não sabia, cara. Que daí legal. ele grita meta batida e daí todo mundo... Aí ele fala quais departamentos bateram meta e tal. É bem legal. Que legal. Uma outra forma de comunicar, né, cara? Cara. E falando assim de levar dados e relatórios e tal, como... essa é uma pergunta legal. Como que a gente faz, como que vocês fazem para tornar interessante um relatório? Vamos falar a verdade, às vezes a gente... porque quando a gente está trabalhando, você tem um time de dados lá. Poxa, né? É um trabalhão, extrai dados, trata dados, e faz visualização e tal. E muitas vezes a gente chega, né, para apresentar, o gestor olha e fala, putz, cara, legal, então beleza. E você acaba se frustrando porque, pô, trabalhei tanto nesse projeto e não parece que não teve valor. Como é que vocês fazem assim para comunicar de uma forma mais interessante aí, relatórios, apresentações? Vou jogar a bola pro Felipe primeiro, depois eu volto para... Ah, legal. Bom, então, até tem um livro, né, que fala sobre isso, Storytelling com Dados, e a informação, ela é extremamente relevante ali para a área, e ela precisa visualizar de uma forma simples, né? Então, a gente tem toda a parte técnica ali para extrair os dados, como você falou, melhorar a qualidade dele, mas como que a gente vai transformar isso numa forma que a pessoa entenda e que ela se sinta à vontade de visualizar aqueles dados, né? É bem bacana falar sobre a importância dos indicadores, né? O dashboard, ele pode ser o mais lindo, o mais perfeito possível, mas ele tem que contar a história, né? Ele tem que gerar ali informação para você tomar a decisão. Muitas vezes a gente supõe que as pessoas já sabem algumas informações, ou sabem um cálculo de percentual, por exemplo, né? E independente do nível hierárquico, às vezes a pessoa ela não tem tanta intimidade com os dados. E daí você chega com aquele dado, então aqui você vai analisar dessa forma, a pessoa não vai entender muitas vezes nem como que foi construído nem sabe aquilo. Qual é o indicador que está ali por trás. Isso. Então, esse trabalho também de indicadores, ele é muito importante, né? Ele está muito relacionado, muitas vezes, à qualidade. E o dashboard é a finalização do processo, né? Tem um processo muito robusto em relação a isso. Mas, claro, um dashboard ali bonito, com uma hierarquia da informação, você usar o que você tem de recurso. Por exemplo, a gente apresenta muitas questões no Canva, né? E o Canva, ele tem ali os gráficos principais, você já consegue construir um dashboard ali para passar essa informação de uma forma mais que conecte ali o público, né? Então, são ferramentas que a gente tem à nossa disposição que podem ajudar nesse sentido. E nem sempre um dashboard é necessário. Até teve um caso, a Anne comentou sobre a MM Coins, né? A MM Coins é o nosso programa de incentivo, né, para os colaboradores. É a moedinha ali que o pessoal está habilitado a participar de sorteios para prêmios, né? O que a gente precisava fazer era distribuir um relatório para os fornecedores que são parceiros. E a gente pensou inicialmente em gerar dashboards. Só que são mais de 40 fornecedores. Então a gente teria que
criar mais de 40 dashboards para eles poderem acompanhar. Então, o Rafa, né, que faz parte ali do meu time, gerente de projetos, ele foi entender como que funcionava o N8N. Sim. Ele fez uma automação no N8N e no final a gente pensou, ó, se a gente mandar um relatório numa página com as principais informações por e-mail, né, em PDF mesmo, resolve, a gente não vai precisar criar um dashboard. Legal. E resolveu, agora a gente distribui automaticamente ali para a área, mensalmente, e eles distribuem para o fornecedor. Legal. E, Anne, então, né, indo nessa linha, dashboard não é a única forma de entregar. Como é que vocês têm entregue lá essas informações para... Vocês atendem bastante a diretoria também, né? Na verdade, tem algumas premissas, né, para tudo dar certo, assim. Uma delas é que a dashboard seja simples, a primeira coisa, né? Não dá pra... Tem que gerar valor. Se a pessoa tem que olhar e enxergar que aquilo está gerando um valor para ela. Isso na minha vida? Às vezes não é tão intuitivo, né? Mas eu gosto de dizer que tudo que a gente faz em tech, a gente precisa colocar um pouquinho da parte comercial junto, né? E a gente precisa se vender. Então, a gente sente que toda vez que a gente apresenta uma dashboard nova é uma venda. A gente precisa vender aquilo de uma forma correta. Até o Damien, né? Você conhece, trabalha comigo lá, que é um baita cara. Ele realmente tem também tudo isso que a gente também prega, que é quando eu faço um negócio, vamos vender da forma correta. Ó, aqui vocês conseguem ver isso aqui, isso aqui, vocês conseguem analisar dessa forma. Então, não só fazedor de dashboard, né? Não só ir lá, jogar dado e construir dashboard. A gente também ajudar o negócio a enxergar, né? Qual que é o valor que aquilo tá gerando para ele, né? Então, a gente teve muitos projetos, né? Na parte de dados, assim. Mas como o Felipe disse, nem todos é uma dashboard que resolve, às vezes, né? Às vezes é um relatório, às vezes é uma integração, tipo, às vezes aquele dado ele pode permear várias camadas, né? Mas as dashboards em específico, assim, a gente precisa vender bem, precisa ser simples, a pessoa enxergar o valor logo que ela bate o olho ali, e no fim dá tudo certo. A gente sempre fala assim, você tem que, antes de começar a desenvolver, assim como você falou do Demian, do teu time, né, se envolver ali com o negócio para entender, né? Às vezes as pessoas começam, não, peraí, deixa eu sair fazendo o dashboard, e fica lá 1 mês, 2 meses, agora eu vou apresentar. Aí chega assim, não, peraí, mas nem é isso que eu preciso, né? Ou não entendeu o negócio, né? Tem isso, né? No nosso caso, a gente tem muita resistência à mudança também, porque alguns desses indicadores, eles eram feitos manualmente. Então, a pessoa às vezes, né, fica receosa de falar, poxa, agora vai ser tudo automático. Então, a gente também precisa pregar isso da forma correta, né? Que isso isso não vai impactar no trabalho dela, isso na verdade é para ajudar. Então, tem vários... As pessoas são também bastante apegadas, né? São. Não, mas eu sempre... Cara, mas você acorda às 6 horas da manhã para fazer isso aí? Não, mas é que eu sempre faço isso aí. Sempre fiz, Cara, dá para melhorar, né? Tem que quebrar uma resistência, mas aí é o que você falou. Tá, mas aí o que você vai entregar de diferente para ele usar o que você está fazendo, né? Tipo, como é que você vai vender o teu projeto, né? E acho que ser simples é um negócio bacana. Às vezes a gente faz o dashboard, que sempre fala no LinkedIn lá, o dashboard do Pokémon. Que Sim. Sim, Poxa, cara, no dia a dia não é isso que os caras querem, né? Não. Eles querem um negócio, né, visualmente bacana. Vocês usam o Power BI lá também, né? Power BI hoje tem uma funçãozinha lá que habilita uma interrogaçãozinha no lado de cada gráfico. Sim. Cara, perfeito, o cara passa o mouse ali. Deixa eu entender aqui o que realmente tem. Porque, cara, a gente tá todo dia recebendo gráfico, relatório. Né? Imagina, né, o diretor lá. Nem sempre ele vai lembrar. Às vezes a gente mesmo que fez o negócio. Cara, como é que é essa regra aqui do estoque mesmo? É impossível, né? Então, se deixar na tela ali um glossário dos indicadores, né? Como é calculado o lucro, né? Como é calculada a margem. Isso ajuda o pessoal a se entender. Bastante, né? E também vender. Eu acho que é isso aí. A gente tem que ter A gente sempre fala a TI, né? A gente é mais nerd. Eu sou TI também, então... é nerd e tal. Fica na jaula. Cara, hoje em dia não é mais assim, não cara. É mais.
cara, hoje em dia o cara de TI tem que estar ligadão aí com o negócio, entendendo o impacto do que ele faz e também vendendo os projetos dele de uma forma melhor, né, do que fazia antigamente. Vender como um gerador de valor, né, não como um substituto da mão de obra do cara, né, então isso faz toda a diferença. Como que isso vai ajudar, né, o dia a dia e tudo mais. Show de bola. E como é que vocês estão fazendo lá as apresentações lá do MM? Ainda tem muito PowerPoint? Como é que é? Então, a gente mudou do PowerPoint para o Canva. A gente tinha falado disso, né? Não, PowerPoint não tem mais, agora é o Canva. Né? Agora é o Canva. O Canva é a bola da vez agora. Então, ainda é muito utilizado, né? Eu acho que é uma questão cultural, né? Então, a gente ainda se apega muito a construir uma apresentação para fazer uma reunião ali, né? E conduzir todo o raciocínio. Às vezes não seria tão necessário, né? Tem exemplos aí de mercado que o pessoal não utiliza, né? O pessoal brifa antes a reunião, vai para a reunião e discute o que vai tomar de decisão. Claro, a apresentação é importante, mas não é o principal. E às vezes a gente se apega muito nisso, né? Faz uma apresentação linda, maravilhosa, e daí quando vai apresentar lá na frente, tá, mas o que isso vai agregar? Hoje em dia é muito difícil a gente conseguir a atenção das pessoas, muito, né, cara? Isso que é o problema. Se você chega a fazer uma apresentação, apresentar um relatório numa reunião, cara, esqueça, em 30 segundos tá todo mundo ali viajando no celular. Como é que vocês fazem lá, Anny, para engajar para deixar interessante, cara, as reuniões, assim? Acho que no dia a dia, assim, a gente precisa ter essas reuniões, né, de tratar de números, tratar de resultado. Eu acho que a própria dinâmica das excelências já ajuda muito, assim, né, tipo, nessas reuniões mais maçantes, porque a gente fala de bichos e tal, e daí tem as piadas, né, como que tá a girafa, o hipopótamo, então, tipo, isso já ajuda. Deixa mais leve, né, ajuda a manter, mas o Márcio também é um grande sponsor, né, da gente manter as reuniões rápidas, principalmente, e a gente ter uma objetividade muito grande. Brincadeiras à parte, né, do Canva, realmente a gente traz as coisas pro Canva, isso quando eles não exportam do Power BI pra jogar no Canva, né? Essa é a minha favorita, também, né? Essa é a minha favorita. Mas tem setores que têm uma maturidade muito grande em levar já as dashboards, os indicadores consolidados para as reuniões, e tem os departamentos que ainda estão, né, tipo, brigando ali em fazer uma atualização. A gente está nessa atualização de dados desde 2019, a empresa promoveu um curso de... Lembra? A gente estava no Tableau, a gente conversou sobre isso, né? E a gente teve um curso de estatística, algumas pessoas, então cada área da MM tem realmente uma pessoa, pelo menos, que participou desse curso, que fez uma capacitação, foi mais de um mês de capacitação, se eu não me engano. Foi mais de um mês, assim, que a gente ficou imerso realmente nessa parte de dados, né? Para a gente começar essa frente. Então... a empresa está amadurecendo, né, esse conceito de... Tem uns níveis de maturidade, né? Tem. Então, assim, tem empresa que está começando, que não tem nem a cultura de... parece loucura, mas tem empresa que não tem cultura de usar o dado para tomar decisão. Né? Vai para a reunião, eu acho que é assim. Não, veja, que eu acho que é assado. Então, beleza. Aí o cara vai começando a evoluir, vai trazendo dados para a reunião. É um negócio meio que vicia, né? Aí quando você vê, cara, peraí, como é que eu vou tomar a decisão? Cadê os dados? Né? Mostra-me os dados pra eu tomar a decisão, né? E no dia a dia, você falou aqui, eu até anotei num termo, funciona bem lá no MM, o Self-Service BI. A gente sempre entra nessa discussão cara, as áreas terem o poder de criar visões. Na tua opinião, Anny, como é que você vê isso aí? É possível? É difícil? Não é? É o nosso sonho, na verdade, né? 100%. Hoje fica bem concentrado no time de BI ainda, né? Mas tem departamentos que têm, sim, a habilidade de construir, tá? Não são todos, assim. Tem uns 2 ou 3 que eles mesmos... eles fazem o self-service de verdade, assim. A gente disponibiliza e eles montam, eles validam tudo. Mas também é uma questão de maturidade, né? Depende muito aí do departamento, né? Alguns deles não se sentem confortáveis ainda em entrar nessa, mas pelo menos cada departamento já está elencando uma pessoa para fazer isso.
E a gente, né, sempre na retaguarda, ajudando eles aí para que eles possam conquistar o que eles precisam, né? Até porque às vezes eles têm um pouco de dificuldade de como montar na cabeça deles, né? Tipo, o indicador e tudo isso, mas a gente faz de tudo que a gente pode para ajudar para que eles sigam com as próprias pernas, né? Isso gera um valor absurdo para as áreas. A TI tem um papel importante de organizar os dados, prover os dados, Sim. prover a tecnologia, acho que até dar suporte também, ajudar, né? Treinamento. O que você falou é um sonho, né? Várias empresas têm essa querem chegar nesse nível, e aí fica naquele, né, trade-off ali. Putz, às vezes eu dou toda a liberdade para as áreas criarem dashboards e aí começa a vir números que não batem, né? Ou não, eu travo tudo, deixa tudo com a área de dados, a área de TI, e aí a gente acaba virando um gargalo. Exato. E as pessoas também não se envolvem, porque quando a pessoa faz ali, né, pô, fiz meu dashboard, sou da área de negócio, entendo do negócio, cara, ela pega aquilo, né, dela, né, um negócio, um trabalho dela, então se envolve, né? Acho que tem um receio bem grande ainda em questão do dado real, né? A gente sempre fala sobre o dado consolidado, ele ser um só e todas as áreas utilizarem o mesmo dado, né? Isso é um fato, isso é um pré-requisito, né? De uma área de dados bem estruturada. Mas o que acontece é que às vezes as áreas têm um pouco de insegurança de gerar um dado errado, subir um dado errado para uma diretoria, por exemplo, e aí aquilo ficar meio, né? Daí eu sempre falo para eles, poxa, mas vocês já validam o dado, né? Pois Tipo... Se a gente fizer e vai mandar para vocês vocês vão validar. Mas a diferença é que vocês estão fazendo e vocês vão validar. Isso, exatamente. Talvez peça pro cara do lado validar, então. Isso, mas o dado é o mesmo. Mas eu acho que esse receio, só que a gente está sempre se reorganizando para ter metodologias para que isso aconteça, assim, é o sonho real mesmo, assim. Não, é o sonho, é o desafio, mas eu acho que eu até comentei em algum episódio aqui, a gente também passou esse negócio de self-service BI, né, não existia, né, cara? Não. Implantar BI era projeto de R$300 mil para cima. Sim. E você não colocava a mão, né? Então, assim, começou, acho que o Power BI esse ano está fazendo 10 anos de existência. Até vocês abrirem o Power BI lá, vocês vão ver que tá rodando os loginhos de todos os Power BIs desde o começo, né? Eu não tinha percebido isso. E aí, sim, o Power BI veio e meio que democratizou isso, né? Tinha o clique e tudo mais, mas o Power BI, como é uma ferramenta da Microsoft, a área já tem o pacote Office, começa a experimentar. Então, acho que foi um momento que bacana das pessoas poderem usar e poder testar. E vai lá e conecta naquela planilha dela que ela tem lá, tudo bem, né? E agora a gente está em um momento também de trabalhar isso que você falou, que é a governança dos dados, né? Tipo, pega aí, gente. Vocês já viram como que é desenvolver dashboard, como traz valor, tudo mais, mas vamos criar aqui o nosso data warehouse para vocês conectarem aqui e o negócio ficar certinho, os dados ficarem confiáveis, né? A gente tá nesse momento aí, né? Felipe, cara, queria trazer um assunto aqui, desafio para contar boas histórias, né? Aí, assim, eu lembrei que, cara, você sempre está envolvido nos pitches aí de inovação, né? Que também é história para, né? Pô, e a história tem que ser contada rápida, né? Bem rápido. O pitch elevator aí, pô, o elevador deve durar ali uns 15 segundos, né, cara? Você se vende, falando em vender, né, também, se vender em 15, 30 segundos, claro, tem pitch que acho que uns 2, 3 minutos, mas é desafiador também. Como é que é na prática, assim, essas histórias? Tá, então, é sempre o pitch que vai encantar o público, né? Você passar as informações, é aquele pitch que se conecta. Então, você tem que ter um item ali que vai engajar a pessoa, né? Qual que é o item comum com aquele público? Então, usar isso, né? Trazer o problema, de alguma forma ali para que o pessoal também se conecte e depois você contar como que você vai solucionar aquilo. Só que em todo o storytelling ali, ele vai precisar de dados, seja
na conexão com o público, seja na quantificação do problema, para ver quanto que esse problema é relevante, né? Quanto que dói e como que você vai solucionar, se você já teve algum case, né? Falando sobre essa conexão com startups, que a gente tem muito. Então, a gente participa muito de banca de pitch, né? Desde startups que estão em níveis mais avançados até ideias, né? Das universidades, ali, projetos. E a gente vê o quanto o pessoal ainda, principalmente no nível de ideia, não coloca dados. Ou se coloca um dado, aquele dado pode ter um viés. Por exemplo, participei de um pitch semana passada, que era do ramo de agro. Aí eles colocaram lá que o agro no Rio Grande do Sul, em 2024, teve um prejuízo de 65 bilhões. Beleza, se a gente pegar essa informação, é relevante. Como que a gente pode ajudar a resolver esse problema? Só que ano passado teve a grande enchente, né, no Rio Grande do Sul. Então, aconteceu algo que gerou, né, potencializou esse prejuízo. Então, se você se embasa nisso para você tomar uma decisão, construir um negócio baseado nisso, você pode não conseguir seguir em frente, né? E já no MM, a gente sempre tem uma estrutura, agora trazendo para o MM, sempre tem uma estrutura para fazer as apresentações, né? Então, já tem ali o número, a quantidade de tempo que vai ser o ritual e a estrutura para encaixar, né? Como que você vai contar essas histórias. A gente está fazendo uma aplicação ali do Lean. A gente trouxe esse programa, o Lean Menos é Mais. No MM? Isso, no MM. E antes de ontem, teve o reporte para a diretoria e para a alta gestão. Então, foi toda construída uma apresentação onde trazia essas informações de uma forma que engajasse, né, que o pessoal entendesse a importância, né, a complexidade ali dos processos, mas dentro de um tempo curto. Então, cada equipe tinha 10 minutos para apresentar e eles tiveram que treinar para conseguir ter um bom nível de detalhe, não ser muito superficial, mas também não avançar no nível de detalhe que desvirtuasse ali a reunião. Então, chegar num equilíbrio. Isso. Até onde chegar no técnico. Aí tem, acho que, entender o público também, né? Isso. Então, sempre entender o público. Acho que é o primeiro ponto para você contar uma boa história é qual o público que você vai contar essa história, né? E qual que você acha que é o principal erro, assim, que você vê nas contações de história? O que falta? Falta você pensar mais no público. Às vezes você está tão apaixonado... Se colocar do outro lado, assim. Isso. Você está tão apaixonado pela tua solução ou pelo que você vai apresentar que você esquece, né, do principal, que é o ouvinte ali. Então, se você começar a pensar mais neles, né, você vai conseguir ter mais sucesso, engajar mais. A conexão, né? Isso. Pô, como é que eu tava pensando aqui, como é que a gente gera essa conexão? Cara, se colocando no lugar de quem vai ouvir, né? Esse dia a gente acabou de terminar uma apresentação nova do Data Roads, e aí, cara, eu tô há 5 anos trabalhando com isso, às vezes a gente olha ali e fala, cara, pra mim tá bom isso aqui, não consigo enxergar mais, né? Aí, o que melhorar? Daí eu chamei um cara do comercial, o Thiago, falei, Thiago, dá uma olhada aqui com a tua visão aqui. E ele é um cara bem de negócio, assim, sabe, né? De vendas e negócio. Aí ele bateu o olho e falou, putz, Rodrigo, aqui na capa aqui, só tem uma pessoa aqui olhando o tablet, isso aqui não gera conexão, né? A gente atende tantos negócios, né? Varejo, atacado, indústria, vamos colocar aqui várias pessoas nessa... Falei, cara, né? Às vezes a gente também compartilhar a apresentação é uma boa, né? Mas, gente, vou fazer uma apresentação aqui, o que vocês acham, né? Pedir uma avaliação, porque a gente às vezes está trabalhando num projeto de BI 2 meses, pô, chegou a hora de apresentar. Cara, para você olha e fala, cara, isso aqui está totalmente entendível. Não tem como não entender isso aqui. Aí você chega pro cara, viu? Dá uma olhada aqui nesse dashboard. O que você está entendendo aqui? O cara olha assim, não tô entendendo nada. Fala, mas tá bonito. Não tô entendendo nada. Tá bonito. Penteou bem o pixel, né? Penteou bem o pixel, mas não tô entendendo nada. Anne, e a gente, eu sei que você trabalha bastante com reporte para a área, os gestores, para o corporativo, né, para a diretoria.
Cara, nem sempre as notícias são boas, né? Que os dados mostram, né? Não. Como é que a gente gera conexão, mesmo com, né, com dados ruins, né? A gente já falou tem resistência à mudança, né? Mas tem resistência também. Os números normalmente mostram a verdade e às vezes a verdade não é boa, né? Muitas vezes, né, a verdade não é boa. Como trabalhar isso também tem a questão de maturidade, né, dos gestores. Né? A maturidade dos gestores vai editar a reunião, na verdade, né? Mas nós apresentamos bastante dados ruins, né? Às vezes, mas tem que fazer, não tem o que fazer. Se o dado é bom ou ruim, de qualquer forma, a gente tem que fazer com que ele seja apresentável, né? E que as pessoas, principalmente, confiem de que aquele dado está correto, né? Porque às vezes a gente bate o olho num dado expressivamente ruim e fala, pô, tá errado, mas às vezes não tá, né? Então, tem que ser um dado confiável também. Mas eu acho que o principal de uma apresentação, quando a gente está usando um dado ruim, e isso é uma coisa que baliza muito para onde vai ali tua apresentação, é o que você vai fazer sobre aquilo, né? Então, eu tenho um dado ruim, eu estou apresentando um dado ruim, mas qual que é a solução que eu vou dar para aquilo? Porque a gente dá a notícia ruim e sumir é bom, mas, né, e a solução daquilo, mesmo como fica? Como TI levar já uma, isso. uma sim. sugestão. Legal isso. Não, a gente tem cada vez mais se envolvido no negócio, né? A gente tem cada vez mais se aproximado do negócio, entender as dificuldades que eles têm, principalmente no dia a dia, nos tornar realmente parceiros deles para ajudar nesses problemas, né? Pô, tem um dado ruim, às vezes é expressivamente ruim aquele dado, mas o que nós vamos fazer sobre isso? No que a gente consegue ajudar para que a gente vire isso, né? Vire essa situação. Então, a gente tem estado num patamar muito de parceria mesmo, enquanto empresa, né? E isso é uma coisa que eu tenho valorizado muito, né? Do nosso time, principalmente o time de BI, de desenvolvimento, né? Que são pessoas que têm um poder analítico muito forte, né? Que não é para só gastar linha de código, a gente chama, né? Mas sim também a gente ajudar, né? Se ajudar. Postura legal, cara. Porque é muito fácil de pegar, nossa, fiz uma análise, olha só como o número tá ruim. Agora nós vamos lá na reunião e vamos botar o financeiro na parede. Cara, não é isso. Na verdade, você tá no mesmo barco, né? Tá tudo no mesmo barco, né? Você já levar, gente, tá ruim, mas eu tô vendo que aqui tem um sinal de que tem algo bom, né, que pode acontecer, e se nós colocar energia aqui, como é que o negócio vê isso? Faz sentido? Ou a gente, como TI, tá viajando? Mas é muito melhor do que só chegar e escancarar, né? Um dado ruim lá na tela, porque daí é fácil, né, cara? É que a gente tem que assumir que se aquilo é um indicador importante para a empresa, se ele tá ruim, todo mundo perde. Claro, né? Né? Tipo, isso é um fato. Todo mundo perde se tem um indicador que é tão importante para a empresa e ele está ruim. Então, acho que todas as áreas têm que contribuir da forma que elas podem para que aquela situação, né, que a gente consiga virar o jogo e seguir, né? Então, a gente tem se colocado muito na estratégia mesmo para a gente poder ajudar de verdade, né? Não, muito massa. Estamos chegando já no tempo passa. Falei para vocês que o tempo passa. No podcast o tempo passa rápido, né, cara? Eu separei aqui casos reais, né? A gente teve um caso lá no MM, a gente fez um trabalho de um assessment. E aí, assim, a gente tem trabalhado bastante, né? O assessment é um diagnóstico, né? Uma descoberta, né? Qualquer projeto de tecnologia, de inovação, essa etapa de descoberta e de planejamento, ela é muito importante, né? Que às vezes a gente negligencia isso, né? Hoje a gente tem feito bastante, para vocês terem uma ideia, mockup de BI. Então, assim, conversa com a área de negócio, entende ali as dores, o que tem que ser resolvido, né? Quais perguntas de negócio você tem. A gente desenha uma tela lá usando o Figma, não é o Canva, mas é o Figma, outro software bom também, né? Desenha ali a tela e já mostra para o gestor. Cara, é assim que você está imaginando? Porque quando a gente trabalha com sistema, desenvolvimento de sistema, BI, cara, dados, às vezes o negócio é meio subjetivo, né? A gente faz o mesmo movimento. Estão fazendo isso, cara. Isso é muito legal, né? Na verdade, a gente destinou uma parte do tempo do pessoal, da parte de UI ali, principalmente, né?
para ajudar a modelar as frentes junto com a área de dados, né? Porque, cara, o cara precisa enxergar valor, como a gente falou no começo. Então não adianta nada eu apresentar para ele um monte de número jogado na tela, né? Tem então, muito de UX, né? De UI no BI, né, cara? Muito. Porque é um sistema, né, cara? Mais do que as pessoas veem. Né? Tem muito. E aí, às vezes, você pega o BI, eu já vi vários, assim, pô, tem 2 dashboards, daí um menu tá lá em cima, o outro menu tá na esquerda. Cara, pode parecer bobagem, mas isso já dificulta a vida. É verdade. Um tá com um design e o outro parece que é o design de outra empresa. Tem um padrão, né? Mesmo tipos de gráficos, né? O cara vai criando um hábito ali de entender, né? Então, o mockup é um negócio legal. E o planejamento e o assessment, a gente fez lá uma descoberta no contabilidade, comercial e... Não, comercial, contabilidade, no planejamento estratégico, né? Foi. Entendemos ali a situação atual, né? Um as-is, né? Aí eu contei uma história, na verdade, que eu fiz ali, falei, Anne, né, tá aqui a história aqui de como está a situação dessas 3 áreas com relação aos dados. Tem uma sugestão de como essa história pode seguir daqui para frente, né? Sim. E eu sei que vocês seguiram ali com alguns projetos. Como é que foi, assim, essa história aí? Foi bem contada? Foi muito legal, assim, foi um projeto bem bacana. A gente precisa de ajuda, às vezes, né, pra gente olhar internamente o que a gente tá fazendo e tal. Foi bem bacana a forma com que a DataRoads chegou. Em parceria com o nosso time de BI, né, porque às vezes o pessoal fica tipo, pô, vai chegar uma empresa, daí desanime e tal, mas não. O DM e os PA foram muito, muito receptivos, assim, à parceria que a DataRoads, né, trouxe. E daí o assessment foi feito, nossa, você me passou os dados lá, falou, Anne, agora vocês se virem aí, né? E a gente tinha uma situação na parte comercial em específico onde a gente tinha um time comercial que fazia todos os relatórios diários manuais, né? Então, tinha um rapaz, o rapaz ficava o dia inteiro gerando parciais comerciais para mandar para os nossos regionais, para as lojas e tal. E era uma das áreas que a gente precisava encaixar ainda para poder a gente dá liberdade pro time comercial de fazer outras coisas, ao invés de ficar só mandando parcial. Então, a gente fez esse assessment lá, o pessoal da DataRoads ajudou a gente a fazer todo o discovery dos dados lá e a gente prosseguiu, né? A gente construiu depois disso, a gente acabou construindo, a gente fez os mockups, né? A gente apresentou para eles como é que ia ficar. Mexeram tudo que eles queriam e a gente colocou no ar, faz 3 meses que tá no ar agora. Que legal, cara. E o resultado mais bacana disso a gente apresentou para os regionais o storytelling, né, vendendo o nosso peixe, né? A gente foi lá, né, porque imagina, os caras recebem na palma da mão deles, cara, o troço todo dia, então... Eles recebiam pelo Excel, né? Então, nós falamos, agora vocês têm autonomia de olhar a hora que vocês quiserem, né? Trouxemos todos os lados positivos disso, né? Para eles. E é uma mudança de mentalidade muito grande, né? Tipo, a análise do número de forma, né, tão disponível ali. O número tá disponível para eles o tempo todo, né? Uhum. Isso mudou bastante o cenário, assim. Tanto que esse rapaz que fazia esses dados... Ele constituiu uma equipe de multiplicadores e ele foi para as lojas e foi trabalhar com o que ele realmente queria trabalhar, né? Então, ele ganhou uma equipe... Liberou a agenda dele para fazer o que ele realmente queria fazer. Então, né, olha o valor que isso gerou para a empresa, a disponibilidade do dado, os nossos regionais com o dado na palma da mão o tempo todo, né? E ainda mais uma equipe aí de multiplicadores para ajudar as lojas, né? Eu fiquei muito feliz quando a gente se encontrou lá na Embix, você me contou, aquele projeto lá, ele saiu. Porque assim, o assessment a gente faz, às vezes a empresa não tem um time de BI, e aí a gente toca todos os desenvolvimentos de BI, da Torhal. Às vezes a empresa tem um time de BI, aí a empresa, que nem vocês fizeram, toca as ações. Mas tem vezes que a empresa acaba não fazendo nada, pega em gaveta, né? Que é o assessment e não faz nada. E vocês transformaram ali. É um caso muito, muito jóia. E, cara, como tem isso, né? De gente acordando de madrugada, fazendo Excel para mandar de manhã. Gente mandando de hora em hora o Excel no WhatsApp. E como o Felipe falou do N8N, né? Cara, até abre muitas... Hoje tem... Acho que tecnologia, né? Não sei o que você acha, Felipe. Tecnologia hoje tem bastante, né? Como que a gente escolhe que tecnologia usar para ajudar a gente nesses desafios aí de dados aí? Legal. O que eu vi numa palestra esses dias
é sobre as pessoas que têm o pensamento de tecnologia em si, a parte técnica, só que o termo que o palestrante usou são as pessoas que são tecnológicas. Então, são pessoas que enxergam o problema e elas buscam as ferramentas disponíveis para tentar resolver aquele problema. Então, as ferramentas, elas são gratuitas, muitas vezes, inicialmente. Então, por que não você estar experimentando mais, né? Você acessar, fazer um login, tentar entender como que funciona aquela ferramenta, como que ela pode ajudar. E essas ferramentas, hoje em dia, elas têm uma curva de aprendizagem muito curta, né? Por esse caso que eu falei da Coins, do N8N, o Rafa nunca tinha acessado o N8N. A gente ia levar um bom tempo para fazer isso desenvolvendo ali na mão, né? Ele, em 2 semanas, ele conseguiu sair de uma ferramenta que ele nunca tinha acessado para um relatório que era uma dor que a área estava Que massa. sentindo. Então, o N8N, ele tem muitas possibilidades, né? De automação, você conseguir aplicar a inteligência artificial, criar os agentes. O Canva é uma ferramenta, por exemplo, eu preciso criar uma apresentação, um dashboard com informações que eu tenho aqui no Excel. Você joga para o Sheets ali, tem a conexão no Canva, você já consegue montar um dashboard que pode até atualizar em tempo real. Você pode usar o N8N também para fazer essa ponte. Então, acho que é curiosidade, né? Você ser curioso, tá seguindo pessoas de relevância, né, nessa área. Então, por exemplo, segue o Rodrigo lá no LinkedIn, que ele sempre vai estar compartilhando bastante informação bacana. A Anne também sempre compartilha. Então, pegar essas referências, tá entendendo ali quais são as tendências e experimentando, não se limitar. Não é a tecnologia, né? Não. É a solução. Como é que eu vou solucionar? Tecnologia é o meio para você solucionar, não é o fim, né? Não. A gente às vezes se apega muito à ferramenta, mas agora tem tanta coisa, né? O que a Anne comentou e você comentou sobre o UX, né? É uma ferramenta essencial na empresa. Você reduz muito o desperdício, né? Igual vocês comentaram, vou desenvolver todo um sistema aqui antes de validar com a área. Você leva um tempo para desenvolver, apresenta para a área, mas não era isso que eu pedi. Então, desenvolve o protótipo ali, em 1 semana você consegue desenvolver o protótipo, apresenta para a área, vai validando. Vocês trabalham bastante com protótipo, muito, né, cara? Mudou totalmente a nossa vida. Cara, a gente tem também feito bastante piloto, prova de conceito. Cara, é bom, né? Vamos fazer, pega uma partezinha, 5% de tudo o projeto e vamos fazer para ver como é que é. É a melhor coisa, né? A gente já estava, na verdade, eu já tinha feito uma especialização nessa área. E aí, no passado, eu trabalhava com experiência um tempo dentro da MM, né? Eu era dev, na verdade, daí passei para a área de experiência. E a gente estava estruturando, daí veio a pandemia, daí ficou aquela coisa dev, daí a gente deu uma parada. Mas depois que a gente pegou primeira pessoa, assim, para trabalhar em produto mesmo, que trabalha com essa parte de experiência e tal, de interface, a gente mudou completamente o cenário, assim, do nosso time de desenvolvimento, do próprio BI. Cara, traz muito valor. Tipo, a empresa que ainda não faz isso, cara, precisa começar urgente. Protótipos, assim. Né? Os mockups, né? Eu lembro até hoje, um dia que eu fui... a gente também já tinha começado, mas eu fui lá na Avan, a gente conversa bastante com eles, né? E eles falaram lá, cara, a área de produto mudou, assim, também completamente o cenário da Avan por conta da agilidade que traz, né, na validação. E evitar retrabalho também, né? Sim, desperdício, né? Você já e tangibilizar um negócio que às vezes é subjetivo ali, uma tela. Ficar com uma tela na cabeça é difícil, né? Sim. Deixa eu ver, como é que vai ser? Aí o cara bate o olho e fala, não, peraí, isso aqui não faz sentido. Muito legal. Gente, papo ótimo, né? Muito bacana. Estamos indo para os finalmente aqui, um bate-bola. Vou jogar um bate-bola, vou começar ali com o Felipe, depois para a Anne, e a gente já vai encerrando aqui. Felipe, dado bom, fala por si só? Pergunta é difícil. Dado bom, fala por si só? Essa eu tenho que refletir um pouco. Se jogar um dado na tela lá, por mais que ele seja confiável, será que... Não. O dado, você tem que ter essa garantia, né? Que o dado é confiável, tem que ter uma boa apresentação, você tem que conduzir ele, explicar
de onde que veio aquele dado, como que ele funciona. O dado pode né? ser só um número ali, não precisa nada, né? Não. E às vezes nas apresentações isso acontece, né? Eu lembro de uma outra experiência profissional que eu tive, que teve uma pesquisa de satisfação lá com os clientes. Aí, beleza, veio a empresa apresentar o resultado, fez um relatório lá de 80 páginas, apresentou, terminou a apresentação, todo mundo aplaudiu e aquele resultado foi engavetado, Todo né? mundo foi para casa. Aí, ano que vem, tem de novo, né? Tá, vamos pegar esse relatório, qual que foi o resultado, tem uma meta de satisfação, né? Aí a gente implantou lá que era 90% de satisfação com o cliente, e depois fez todas as análises para ver se a gente ia conseguir avançar o resultado no ano seguinte. Então, um dado bom ali para todos foi muito bom, né? Ele atingiu 70 e poucos % de satisfação. Tava excelente, tá? Mas o que a gente pode fazer além, que mais, né? Sim. Outra aqui, ó. Mito ou verdade? Anne, o presidente só olha PowerPoint, não olha BI. Não, em geral. Olha, né? o presidente olha o WhatsApp. Pô, acho que é melhor, né? Com certeza, PowerPoint já... Mas assim, eu acho que também também é cultura, assim, né? O nosso CEO em específico é um cara muito agilizado, né? Então ele é um cara muito bom com tecnologia, a gente não pode, né, falar dele em específico, mas tem muitos CEOs hoje que eu vejo que ainda fazem gestão, né, no WhatsApp, não olham números, né? Então é uma coisa a se considerar, assim, falando na nossa experiência, o que a gente der de ferramenta para ele vai estar feliz, né? Que massa, né? O WhatsApp é uma ferramenta boa também, né? O N8N agora com automatizando mais fácil aí, disparando mensagem, às vezes não é um dashboard, vamos fazer um disparador aqui via WhatsApp mesmo, de volta, né? É se pôr no lugar de quem vai usar. Se é um vendedor, cara, que tá na rua, dependendo, eu tenho cliente, cara, que tem representante lá no Acre, cara. Sim. Cara, na internet ele tem, assim, porque tá no meio do mato, sabe? Em fazenda e coisa e tal. Então você tem que pensar assim, cara, eu preciso de uma aplicação offline. Cara. Sim. E assim, tipo, essa questão dos dados, até a gente falando de CEO, mas falando de qualquer pessoa que mexe com comercial, sabe? Quanto mais enxuto for, melhor pra eles. Porque aquela coisa, se você manda pelo WhatsApp, se for um textão, eles também não vão ler. Sim. Entendeu? Daí já cai em descrédito e tal, então você tem que realmente olhar a experiência, né? Tipo, às vezes fazer uma automação, enviar o dado bem enxuto, assim, de uma forma bem clara pra ele, de que aquilo que ele bate o olho e fala, tá, beleza, agora, né, liberar o máximo do tempo pra ele fazer a parte comercial, né? Massa. Gente, muito obrigado aí pela presença, vamos chegar aí encerrando esse papo aí, acho que foi muito massa. Se a gente pegar toda a gestão com dados, né, é um storytelling também, porque a gente começa lá no começo falando sobre time de dados, fala de governança, fala de cultura, hoje falando de storytelling, que, cara, não existe, né, dados sem contar a história, né, meio que tá implícito ali a contação de história. Obrigado pela presença. Obrigado pelo vocês. Convite. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Foi um prazer estar aqui compartilhando um pouco do grupo e muito como que funciona essa parte lá. Muito obrigado. Então, galera, próximo episódio, né? Estamos chegando, são 8 episódios de gestão com dados, então o próximo é o 7º. A gente vai falar sobre gerindo uma empresa na série A. Então a gente vai trazer mais uma diretora de TI, cara, olha aí as mulheres dominando a TI. Mais uma diretora de TI de um grupo que a gente atende, que é um grupo aí da Inglaterra, e ela cuida da divisão da América Latina, e vamos falar também sobre inovação, sobre transformação digital, essa vida nossa, né, do dia a dia. Muito obrigado, quem curtiu, né, deixa seu like aí, comenta, compartilha, manda para os amigos aí, e muito obrigado e até a próxima.